Olá a todos, eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês do 6º ano, e hoje nós vamos dar continuidade àquela aulinha que a gente estava trabalhando sobre a crise do Império Romano. Depois a gente falou um pouco sobre os povos invasores daquele território e a gente vai dar continuidade a essa aula dentro desse contexto. Qual é o nosso tema da aula de hoje? Ainda dentro daquele tema, nós vamos trabalhar povos e cultura nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Qual habilidade a gente vai ver hoje? Nós vamos trabalhar duas habilidades. Nós vamos diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Lembrando que a gente está falando sobre os povos antigos que ocuparam o território do Oriente. E nós vamos analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social no período medieval. Então, dentro desse contexto medieval, a gente vai falar um pouco dessa religião e na outra aula a gente vai dar continuidade. As duas aulas seguintes elas vão ser justamente sobre esse período medieval. Governo de Justiniano. Na aula anterior, o que foi que nós trabalhamos? Nós trabalhamos sobre o Império Bizantino. A gente estava falando sobre o Império Bizantino e hoje a gente vai dar continuidade. Um dos imperadores mais importantes que desenvolveram a política, a economia e a sociedade dentro do Império Bizantino foi Justiniano. Por isso que eu achei interessante a gente trabalhar sobre ele, porque ele foi um dos imperadores que desenvolveu aquele território. Então, Justiniano I foi um dos principais imperadores do Império Bizantino. Seu reinado foi do ano de 527 a 565. Ele era filho de camponeses, porém ele tinha dentro da sua organização familiar pessoas que possibilitaram essa ascensão política e social na vida dele. Ele foi casado, com uma mulher chamada Teodora. Teodora ela teve uma grande influência na carreira política de Justiniano. Ela influenciou grandemente a mente deste homem. Ela também vinha de uma origem humilde e exerceu decisiva influência sobre a administração do seu império. E é interessante aqui falar sobre Teodora, porque Teodora era mulher, como vocês observam, Ela é mulher e dentro dessa organização, do papel que pertencia à mulher naquele período, as mulheres elas não tinham participação política, elas eram excluídas desse papel. Porém, Teodora, ela tinha um tino político muito além do seu tempo. Então, ela teve uma grande capacidade persuasiva dentro do seu casamento e, através de Justiniano, ela pôde colocar em prática algumas medidas que ela tinha interesse de desenvolver, principalmente no campo religioso. Ela teve uma grande participação da implantação da cultura religiosa cristã dentro do Império Bizantino. Teodora exerceu grande influência no governo do marido com sua habilidade e inteligência, desde seus conselhos militares, como fez brilhantemente o uso da sua imagem. Então, ela era uma mulher que utilizava a sua imagem através do papel desempenhado por ela, ela sempre colocava, sempre dava essa visibilidade. Então, essa é a imagem que ela utilizava, desenvolver uma medida e colocar a ação dela, colocar de maneira visível aquela ação. Então, ela utilizou-se muito dessa ferramenta dentro daquele contexto político. Decidido e autoritário, Justiniano, em um período de 13 anos, se lança em projetos que visam a expansão e unificação do Império Romano. Então, esse período aqui, o Império Romano, ele já entrou em declínio, porém, Justiniano, ele tinha um desejo de expandir esse território aqui. Vocês lembram que eu coloquei nas aulas anteriores, que o Império Romano ele se dividiu em dois, Império do Ocidente e Império do Oriente. Aqui nós estamos falando do Império Romano do Oriente, que posteriormente vai ganhar uma nova nomenclatura e não mais vai se chamar de Roma, e sim de esse território de Bizâncio.
Então, o desejo dele era de restaurar a grandiosidade desse Império Romano. Então, ele desenvolveu diferentes áreas dentro da cultura, dentro da política, da economia. Então, isso fez com que o governo dele tivesse um grande respaldo. Porém, ele fez um investimento, economicamente falando, muito alto, porque para poder desenvolver tudo isso, ele teve que fazer o quê? Se utilizar de impostos. Então, ele cobrava altos impostos da sociedade, e isso pode gerar uma crise futuramente. Então, também revisou e codificou o direito romano, criando o conhecido Código Justiniano. Então, aqui nós já tínhamos o direito romano, porém ele adaptou esse código ao seu território, especialmente para poder casar-se também. Ele utilizava esse código de direitos aqui para se beneficiar de algumas medidas. E uma das medidas que ele se beneficiou através desse código foi em relação ao seu casamento. Ele mudou os códigos de casamento para poder contrair matrimônio com Teodora, porque Teodora, ela não era uma mulher nobre, ela era uma mulher camponesa, vinda de famílias camponesas. Depois ela se tornou cortesã, ela era cantora, ela era bailarina, para uma época onde as mulheres elas não tinham essa participação social e essa vida pública. Então, ela não era bem quista socialmente por conta desse comportamento que não era visto como adequado para ser uma esposa de um imperador. Mas ele foi um dos homens que se utilizou da política e da economia para colocar as suas vontades e os seus desejos em relação ao amor. Então, inclusive, eu pesquisei sobre a história deles e coloca que dentro da história é uma história de amor entre eles. Por isso que ele teve tanto poder e força para lutar, para poder ficar com essa mulher. Porque, como vocês estão observando, ele era um imperador e ela era uma mulher que não tinha um título de nobreza. Após o auge do seu governo, Justiniano, no século VI, ele não conseguiu mais expandir esse território. Então, após a morte de Justiniano, esse território de Bizâncio ele não se expandiu, não conseguiu mais obter aquela glória de até então. O imperador Justiniano ele também adotou a capital de grandes edifícios com igreja de Santa Sofia, porque aqui eles vão implantar a religião cristã ortodoxa, católica no caso. E ele vai desenvolver uma série de produções, né? Ele vai influenciar, ele vai financiar culturalmente para que houvesse grandes construções aqui, porque Teodora, ela era religiosa, era seguidora do catolicismo, então ela influenciou nessas grandes construções. Seguiram-se anos de prosperidade, onde os bizantinos desenvolveram um dos maiores impérios da Idade Medieval. Então, enquanto aqui no Oriente a gente tinha essa opulência, esse crescimento político e econômico e avanço social, dentro da Europa a gente vai observar nas próximas aulas que eles estavam vivendo um período que alguns livros chamam até de Idade das Trevas, porque eles tiveram que fazer um recuo. Por quê? Porque você já sabe que nas aulas anteriores vocês viram que houve um declínio do Império Romano, que houve invasões de povos chamados povos bárbaros. Então a grande maioria da população que vivia nas cidades foram morar no campo, se organizaram de uma outra forma, de maneira que eles viviam da subsistência do que o campo dava. Então houve esse retrocesso político, social e econômico. E aqui no Oriente a gente observa o quê? Uma opulência, um crescimento, um desenvolvimento. Eles tinham contato com vários povos diferentes, com várias culturas. Por quê? Porque aqui eles desenvolviam o comércio, as grandes navegações dentro desse território. Então aqui eles tinham o contato com culturas diferentes. Por isso que eles tinham esse desenvolvimento cultural mais aflorado. Religião do Império Bizantino. Nós vamos agora abordar um pouco sobre essa religiosidade dentro desse território. Então, a religião oficial que é implantada dentro desse território foi o cristianismo. Até porque antes de se tornar independente, ela fazia parte de quê? Fazia parte de Roma. Era Roma do Oriente e a Roma do Ocidente. Aqui, no caso, esse território de Bizâncio fazia parte do que era antes o Império do Oriente, o Império Romano do Oriente. Então, o cristianismo era a religião oficial desse território,
onde o principal fator de unidade dessa civilização era a religião. Então, um dos elementos que favoreceu para a unificação desses povos aqui, para esses grupos diferenciados, foi justamente a religião cristã. E a religião cristã ela também teve uma grande preponderância e crescimento dentro do Império do Ocidente, que nós vamos falar nas aulas seguintes. Os imperadores bizantinos, eles utilizavam da religião para dar um respaldo ao seu poder. Então, para manter a unidade desse império, eles se utilizavam da religião. Então, aqui vocês estão observando essa imagem do imperador, né, e do papa, né, para mostrar que a igreja ela fazia parte desse poder. Havia aqui o cesaropapismo, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, esse domínio do Estado sobre a igreja é chamado de cesaropapismo, sistema em que os poderes do governo espiritual e governo politicamente, estruturalmente falando, eles estão à mercê do imperador. Então, o imperador ele controlava a religião, como vocês estão observando na minha fala. Então, a igreja ela ficava sob o domínio do imperador, diferentemente do que acontecia na Roma do Ocidente. Por quê? Porque lá havia essa independência em relação à religião. Aqui não, o cristianismo ele estava submetido aos poderes do imperador. De acordo com a doutrina cristã, dentro da religião bizantina, Deus era o centro do universo. Assim, a interpretação dessa doutrina considerava que, como o imperador era um representante de Deus, ele deveria ocupar o centro da sociedade. Então, aqui, dentro desse contexto cultural que eu estou colocando para vocês, o imperador, ele é como se fosse o indivíduo responsável por transmitir as leis divinas. Então, dentro desse plano terreno, quem deveria ter o poder total deveria ser o imperador e o direito divino seria de Deus. Inclusive, dentro de um contexto absolutista que vocês vão ver mais à frente, muitos imperadores também se utilizaram dessa fala. Porém, na prática, a união entre a igreja e o Estado não foi pacífica. Então, houve muitas crises religiosas por conta disso. Por quê? Porque o imperador ele queria dominar a religião católica cristã aqui, colocar a doutrina de acordo com os seus interesses. Então, a igreja ela sempre teve esse interesse de se dividir para poder desenvolver as suas práticas. Na igreja cristã de Constantinopla, só lembrando, é a capital do Império Bizantino. Surgiram algumas práticas religiosas consideradas heréticas pelo Ocidente, porque ia de contra aquela fé estabelecida por ele. O que é heresia? Herético aqui é heresia. Heresia é algo que não condiz com a doutrina religiosa que eles pregavam, algo que fugia aos dogmas estabelecidos. Então, as principais heresias existentes nesse império aqui que ele coloca eram monofisistas e os iconoclastas. Iconoclastas, nós vamos trabalhar já já, os indivíduos que adoram as imagens. Então, aqui ele era contra a adoração de imagens. Então, os monofisistas, eles acreditavam que Jesus Cristo, inclusive eu trouxe uma imagem para vocês, de uma representação oriental do Jesus. Então, acreditavam que Cristo, ele possuía apenas uma única existência, que é a existência divina. Como assim, professor? Explique, que eu não estou entendendo. Para a igreja cristã desse território, desse Império Bizantino, Cristo, ele não tem uma origem humana, ele não veio ao mundo como humano. Para essa sociedade, para esse grupo de religiosos, ele é apenas divino, ele não tem essa, ele não possui essa representação humana. Então, por isso que eles vão entrar em choque com as doutrinas religiosas do Ocidente. E esta igreja ela vai se separar da Igreja Católica do Ocidente. E o movimento dos iconoclastas, que foi um dos
elementos, um dos fatores que favoreceu para que a Igreja Católica do Oriente, que é o que a gente está trabalhando, se separasse da Igreja do Ocidente. O movimento dos iconoclastas caracterizava pela oposição à adoração de imagens, fazendo com que essa sociedade criasse vários éditos onde eles vão fazer com que a população mesmo se volte contra a pessoas que têm imagem em casa ou que acreditam no poder daquelas imagens. Então aqui houve um movimento em que eles saíram destruindo imagens. Ambientes que tinham imagens, mesmo de santos dessa igreja católica cristã aqui, mesmo assim, eles fizeram um movimento de destruição. Essa imagem aqui é uma imagem da época, uma pintura da época, mostrando a destruição. Isso aqui com o aval da igreja cristã católica deles. O Império Bizantino ele teve uma história religiosa muito agitada, onde houve disputas políticas dentro dessa igreja. Então, por quê? Porque essa igreja aqui, ela era uma igreja onde ficava sobre o poder do imperador. Então, por isso que houve tanto conflito até a igreja conseguir se separar do Estado, ser independente, poder professar a sua fé. A imposição da autoridade do Papa em relação à Igreja do Oriente passou a ser algo insustentável, porque essa igreja ela não queria obedecer às doutrinas da Igreja do Ocidente. Então, houve esse choque ideológico aqui em relação à religião e isso fez com que eles se separassem. Essa imagem aqui representa, é uma pintura da época, simbolicamente representando a divisão das duas igrejas, a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Então, em 1054, essa situação ela ficou insustentável e houve a cisma do Oriente, que é justamente o rompimento entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Caso fique dúvidas em relação a isso, vocês podem pesquisar no livro de vocês. O livro que eu estou utilizando aqui é o livro do Alfredo Boulos Júnior, e esse material, com certeza você vai ter ele disponível na internet, em outros livros também de história do sexto ano. Então, caso fique alguma dúvida referente à cisma do Oriente, à divisão dessa igreja, vocês questionem o seu professor, tá ok? Vamos continuar a nossa aulinha. Um elemento muito interessante dentro dessa cultura é que precisamos falar dos muçulmanos, porque os muçulmanos eles influenciaram muito essa cultura desse Império Bizantino. Por quê? Porque o território de Bizâncio é um território que se desenvolvia e se expandia comercialmente, principalmente através do comércio de navegação. E eles tiveram muito contato com essa cultura dos muçulmanos. Então é interessante que a gente trabalhe um pouco também sobre essa cultura. E esse tema está dentro do livro de vocês. Então vamos continuar, vamos entender um pouco sobre essa cultura muçulmana. Então, enquanto o Império Bizantino ele conquistava a terra do Oriente, do Ocidente, surgiu um novo grupo, um novo líder dentro dessa cultura oriental. E essa religião aqui é a religião islâmica. A religião que nós estávamos abordando ainda há pouco era a religião cristã, aquela religião cristã advinda das pregações da vida de Jesus. Então aqui é uma religião islâmica, que vocês vão entender um pouquinho mais. Então o islamismo, islão ou islã, é uma religião abraâmica monoteísta, ou seja, eles também acreditam no único Deus, né? Que é o mesmo Deus da Igreja Católica, da Igreja Evangélica e de outras igrejas que acreditam em um único Deus. Porém, eles tinham dogmas diferenciados. Então, é uma religião onde eles vão se utilizar de um livro sagrado chamado Alcorão. É como se fosse, utilizando aqui dentro da nossa cultura religiosa, ou do catolicismo, ou de outras culturas religiosas que acreditam em Deus ou em Cristo, né? Podemos comparar com a Bíblia. Então, esse Alcorão, ele possui textos que foram escritos por seguidores de Maomé. Maomé ele vai ser o fundador
dessa religião chamada religião Islã. E quem é Maomé? Maomé ele é considerado pelos fiéis, pelaquela sociedade, como um profeta de Deus. Então, essa religião ela foi criada por esse profeta aqui, porque vai ser ele que vai receber a presença do anjo Gabriel, que vai lhe revelar, e através da revelação ele vai desenvolver uma série de ações, e através dessas ações eles vão desenvolver uma nova religião. Mas antes disso, Maomé ele vai ter contato com várias culturas, porque Maomé era comerciante. Então Maomé ele já tinha ido no território bizantino, ele já tinha ido em vários territórios e tinha tido contato com religiões monoteístas. E a partir desse contato, a partir desse momento que ele vai entrar em contato, aquilo ali foi entrando dentro do seu espírito, e ele foi se tornando mais aberto para as questões e para a fé religiosa. Então, Maomé era um homem pertencente a uma família tradicional da cidade, porém Maomé, apesar de vir de uma família tradicional, de vir de uma família abastada, ele não era rico. Ele teve que lutar e conquistar a sua própria riqueza. Então, com 24 anos de idade, ele se casou com uma viúva, né, chamada Khadija. Khadija tinha posses e, através da união, através desse casamento, ele pôde expandir o seu comércio. Quando ele tinha 40 anos de idade, ele disse ter recebido a visita de um anjo, Gabriel, que a partir de então começou a profetizar sobre um Deus único. Então, a partir desse momento, a partir dessa idade, ele começa a professar essa fé e a desenvolver uma nova religião nesse território. Maomé ele foi perseguido pelas suas ideias, né? Pelo seu comportamento, como aconteceu com outras religiões novas também. Porque essa religião ela ia de contra ao que era pregado pelas outras religiões que não eram monoteístas. Então, ele se colocou prontamente contra outras religiões, e isso feria politicamente e economicamente outros grupos. Então, ele foi perseguido principalmente pela sua fala política e pelo seu comportamento em relação à economia. Então, isso fez com que grandes comerciantes do território que ele vivia o perseguisse e perseguisse, consequentemente, essa religião. Então, Maomé e seus seguidores, eles conseguiram estabelecer essa religião, dando início à unificação das tribos no território árabe. Então, aqui, eu vou explicar um pouquinho esse mapa para você. Aqui mostra a expansão dessa nova religião. Só que essa expansão que vocês vão observar aqui não é só uma expansão religiosa, é uma expansão econômica, uma expansão militar e também a ocupação de territórios. Então, através da fé, esses homens e mulheres, eles invadiram territórios, eles conseguiram enriquecer e conseguiram estabelecer uma nova base religião nesse território do Oriente. Então, aqui esse território que vocês estão vendo de azul, que é a Medina Meca, é onde Maomé nasceu, é a parte onde surgiu o islamismo com Maomé. Depois, todas essas outras áreas que vocês estão vendo colorida são as partes onde houve conquistas e expansão dessa fé religiosa. Durante muito tempo, por conta dessa expansão, eles ocuparam o mar Mediterrâneo, que é inclusive o tema da nossa aula de hoje. Eles ocuparam esse território economicamente, e isso fazia com que o Ocidente eles ficassem barrados de entrar nesse território aqui. Apesar do avanço dos muçulmanos, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, na Europa ter sido freado na batalha chamada Batalha de Poitiers, em 732. Se tiver mais curiosidade sobre essa revolta aqui, vocês vão pesquisar ou questionar o seu professor, ou pegue seu livro de história que ele vai abordar um pouco mais sobre essa Batalha de Poitiers. Essa batalha ela foi importante por quê? Porque se os muçulmanos tivessem ganhado essa batalha, possivelmente essa cultura tivesse se espalhado ou se manifestado
com mais eficácia dentro da Europa. Nesse período a gente está vendo, esse mesmo período aqui é o período onde houve a queda do Império Romano, onde houve a formação de uma nova sociedade e é o mesmo período onde ocorreu esta revolta. A extensão dos domínios dos muçulmanos pelo Mediterrâneo, ela vai prejudicar o comércio do Ocidente com o Oriente. Por quê? Porque eles vão dominar via mar. E naquele período, para se desenvolver, para se ir de um território para outro, de um continente para outro, era através do mar. Então, foi um dos fatores que contribuiu para o isolamento dos reinos bárbaros, que aqui é o período onde houve a queda do Império Romano. Mediterrâneo, espaço de interação entre povos e culturas. Então, eu trouxe essa imagem aqui que ela representa, é um livro, inclusive, que representa a importância do mar Mediterrâneo. O grande mar, então é a história humana do Mediterrâneo, que o Mediterrâneo, através da navegação, possibilitou o desenvolvimento da economia, da política, da sociedade, da cultura em geral, por conta que vários povos passavam pelo Mediterrâneo e conseguiu ter contato com diferentes culturas. Então, é um local muito rico. E esse tema aqui, ele vai dar, inclusive, tema a um livro, né? Como vocês estão observando, O Grande Mar. Então, com a expansão do Império Islâmico e a conquista do norte da África, da Espanha e da Sicília, metade do sul do Mediterrâneo passou a pertencer aos muçulmanos. Então, aqui, toda a economia precisava-se, caso eles quisessem desenvolver o comércio, tinham que passar pelo Mediterrâneo. Então, como havia esse conflito político, muitos reinos não faziam comércio aqui. Por quê? Por conta desses conflitos políticos. Então, eles não tinham não conseguiam passar pelo Mediterrâneo. E quando passavam, pegavam aquelas mercadorias, essas mercadorias elas chegavam com um valor muito alto dentro da Europa. Então, várias cidades sob domínio islâmico, como uma dessas cidades muito famosas de Alexandria e Túnez, no norte da África. Então, elas vão renascer para o comércio sob o domínio dos muçulmanos. Então, os moradores dessas cidades próximas ao Mediterrâneo, elas dependiam dos alimentos e das matérias-primas e de metais. Então, toda aquela sociedade que morava ali na Europa, que necessitava daquele comércio do Mediterrâneo, eles tinham que desenvolver, tinham que travar muitas lutas para poder passar aqui pelo Mediterrâneo. Então, os tunisianos, por exemplo, dependiam de grãos que vinham da Sicília e exportavam linhos e artigos de algodão para aquela ilha. Então, até chegar esses produtos, eles chegavam muito encarecidos. Então, foi por isso, isso aqui que eu vou falar para vocês, é um tema, inclusive, do ano seguinte, quando vocês estiverem no 7º ano, que são as expansões marítimas. Então, aqui eles vão buscar novas rotas comerciais, vão buscar novas formas de poder pegar essas mercadorias sem passar aqui pelo Mediterrâneo. Então, naquela época, os mercadores eles já utilizavam notas de crédito, ainda não existiam os bancos, mas eles já faziam notas de crédito, porque a moeda em um reino era uma, a moeda em outro reino era outra. Então, quando eles chegavam num determinado local que vendia aquela mercadoria, eles tinham que trocar a sua moeda por uma nota de crédito referente àquela moeda local. Então, isso aqui exercia o papel dos bancos naquele momento. Então, isso aqui já é um prenúncio do que vai ser os bancos e o desenvolvimento do comércio na Baixa Idade Média. Em relação a esse território do Mediterrâneo, ao comércio, não é só uma região que desenvolveu-se politicamente e economicamente. É um ambiente também de desenvolvimento de culturas, porque para chegar nesse território aqui, eles tinham que compartilhar uma língua que eles não conheciam. Então, eles tinham que desenvolver uma linguagem para poder entrar em contato com as pessoas
que vendiam essas mercadorias aqui. Eles tinham contato com religiões diferentes, doutrinas diferentes, então eles se influenciavam. Então, aqui também é um encontro de vários elementos culturais. Então, por isso que o Mediterrâneo ele é tão interessante dentro da história, dentro desse contexto. Então, se você tiver mais curiosidade sobre o Mediterrâneo, sobre aquele livro que eu coloquei para vocês, pesquisem na internet. Então, é isso, gente. Hoje nós trabalhamos o quê? Hoje nós trabalhamos um pouco sobre o governo Justiniano, falamos um pouco sobre a religião do território bizantino e falamos um pouco sobre esse contato desses povos com outros povos que viviam que desenvolviam o comércio com o Mediterrâneo. Se ficou alguma dúvida, com certeza, provavelmente não deu para poder abranger a grandiosidade desse conteúdo em meia hora. Você vai pesquisar no seu livro, você vai questionar o seu professor, busque na internet também, que lá tem um material assim muito extenso para que você tire todas as dúvidas necessárias. E é isso, eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês.